Já pensou em ter um Hackintosh disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sem a utilização do seu hardware físico, independente se você tem, por exemplo, um computador high-end ou um computador de mais baixo custo, ou até mesmo você nem tenha computador, mas queira utilizar um Hackintosh? A proposta desse vídeo é justamente essa, de mostrar uma porta de entrada para o macOS e, claro, ao ecossistema da Apple. E todo esse projeto desse vídeo aqui, ele surgiu nada mais nada menos do que todo o fruto desse canal, todos os artifícios técnicos, todos os projetos que eu venho trazendo a vocês, como o SX Proxmox, aquelas bases de files ali praticamente preparadas e pré-made, né, para poder fazer a utilização do seu Hackintosh, facilitar o acesso. E com toda certeza esse conteúdo aqui, você pode até pensar que pode ter alguma coisa já semelhante a você ter visto aqui nesse canal, mas com toda certeza, se você ficar até o final, você vai ver que é um conteúdo realmente diferenciado e uma proposta completamente inovadora na hora de utilizar o seu Hackintosh. A única coisa que eu vou pedir a você, utilize o link que está aqui abaixo desse vídeo para fazer o cadastro aí na Voltiar, que é o provedor cloud que a gente vai utilizar para fazer a instalação desse Hackintosh. Você vai ganhar um total aí de $100 para ser utilizado nos próximos 14 dias. E caso você opte em continuar com esses serviços, eu também vou ser beneficiado ali, acho que coisa de $30 ou $35 por inscrição. Então estou abrindo todo o jogo a vocês aqui. Caso você queira fazer o cadastro sem utilizar meu link, sem fazer nada, e utilizar aí os seus créditos, colocar o seu cartão de crédito para começar, né, a fazer a cobrança normalmente, também não tem problema nenhum. O meu real interesse é levar aí a plataforma do ecossistema da Apple, no caso o nosso famoso Hackintosh, o nosso macOS, a todo mundo que queira ingressar nesse mundo. Então bora lá, esse vídeo ficou um pouco longo, mas com toda certeza absoluta vai agregar muito a você que quer saber um pouco mais sobre esse novo modelo e esse novo conceito de Hackintosh. E quase que eu ia me esquecendo. Prazer, né? Me chamo Gabriel Luquina e seja muito bem-vindo. Antes de você ir para a parte técnica desse vídeo aqui, eu vou pedir uma coisa. Você, se possível, dê um likezinho nesse vídeo aqui, ele vai ajudar esse vídeo a ir mais para frente e com certeza chegar a mais pessoas. Mas ao contrário de clicar no like já, prefiro que você veja esse conteúdo e se realmente achar que ele é interessante, você considere em apertar o joinha para nós. Não sou de pedir isso, né, nos vídeos, caso você já venha me seguindo há um bom tempo aqui no YouTube, mas esse vídeo aqui, como é um projeto realmente um pouco mais inovador, uma coisa um pouco mais diferente e que tende realmente a ser uma porta de entrada para as pessoas que querem acessar o ecossistema Apple, talvez valha muito a pena considerar isso para poder colocar esse vídeo um pouco mais bem posicionado aqui dentro do YouTube. Fora isso, também temos um canal no Discord, na verdade são vários canais dentro da plataforma do Discord, segmentado por N assuntos. Então tem plataforma da Intel, tem plataforma da AMD, tem servidor virtualizado, vai ter agora a seção de cloud para quem quiser saber mais, quem tiver curiosidade, quem tiver dúvidas sobre esse novo modelo de Hackintosh, também está aqui embaixo na descrição do vídeo o acesso ao Discord do universo Hackintosh. Então bora lá e vamos ver como que tudo isso vai ser feito. Então vamos lá, após a gente criar, no caso, a nossa conta aí na Voltiar, lembre de utilizar o link aqui do canal, ali que eu vou deixar na descrição. Caso vocês utilizem ele, vocês vão ganhar aí um total de $100 para ser utilizado nos próximos 14 dias. E também me ajuda caso vocês mantenham a conta ativa de vocês e passem a utilizar os serviços da Voltiar. Aqui dentro do painel, vocês podem acessar através do endereço buy.voltiar.com. Vai pedir as credenciais de acesso, ali o teu login e senha. Depois que logar, vai cair dentro desse painel aqui. Aqui nesse painel, vocês vão vir nesse sinalzinho de mais, vão vir em Deploy New Server, ou seja, né, criar um novo servidor. Aqui no tipo do servidor a ser, né, criado, vocês vão selecionar obrigatoriamente o Bare Metal, porque é um tipo de servidor físico que vai existir lá dentro da estrutura da Voltiar, dentro do data center deles, que vai permitir a gente fazer a instalação e configuração do nosso Proxmox e poder rodar aí o macOS. Todas as demais opções aqui, que é High Frequency ou Cloud Compute ou até mesmo o Cloud dedicado, elas infelizmente não vão ser aí compatíveis com a virtualização e consequentemente aí com a utilização do macOS. Então selecionado aqui Bare Metal, o próximo item que a gente tem que selecionar é a localização do servidor. Ainda não consta o Brasil aqui nessa lista, mas o Brasil já está sendo incluído dentro dessas estruturas aqui da Voltiar. Então, provavelmente nas próximas semanas ou até mesmo nos próximos meses, ele já vai estar disponível para ser selecionado aqui nessa estrutura de localização dos servidores e que ter aí uma melhor performance, uma baixa latência para acesso, no caso aí, ao macOS. Após então, no caso, informar, no caso, a região aqui de Miami, que eu acredito ser a mais próxima aqui do Brasil, o próximo item é o Server Type. Aqui vocês podem deixar o padrão mesmo, no caso, o Debian e a versão 11, que já está previamente selecionado
selecionado aqui, ou vocês poderiam utilizar todos esses outros sistemas operacionais aqui, dependendo da situação que vocês forem, né, demandar para esse ambiente aqui. Como a situação é o macOS e tudo mais, então a gente vai escolher o Debian aqui para poder utilizar ele de forma temporária, para poder gerar ali as instalações do Proxmox e tudo mais, porque aí, no final das contas a gente não vai nem utilizar o Debian puramente como está aqui, a gente vai acabar utilizando aí o Proxmox. Aí no mais para baixo, a gente tem dois tamanhos possíveis para serem selecionados nesse momento que eu faço o vídeo. Um custa aí $120 por mês e outro custa $185 por mês. Notem que tem sempre o valor aqui embaixo, que é o valor por hora. Então se a gente selecionar esse de $120 por mês, a gente pode utilizar ele por algumas horas e cada hora que for, né, utilizada, ele vai passar a cobrar um total aí de praticamente 18 cents de dólar. Então é relativamente muito baixo o custo para acesso a esse tipo de ambiente, porque às vezes precisa fazer uma compilação, precisa fazer algum uso esporádico ali do macOS ou até mesmo dessa estrutura aqui da Vultr, a gente consegue pagar por hora e não precisa pagar aí o mês inteiro. Aí notem que tem toda a configuração dessa máquina aqui. Ela traz aí um total de 2 discos de 240 que são SSDs. E tem um processador que é o Intel i3 1270V6, que já é aí um processador praticamente de últimas gerações aí da Intel. Ele tem um total de 4 cores e 8 threads. O servidor vai vir com um total de 32 GB de memória RAM. E além da parte de memória, então ele vem aí com um total de 5 teras de banda, no caso, para serem transferidas a partir do momento que ele estiver disponível para, né, a nossa internet, e também uma rede de 10 gigabits. Após então informar o server size, é muito importante que a gente configure aqui nesse item de disco essa terceira opção aqui, no hide, a qual ele marca que extra disks não vão ser formatados. Ou seja, como a máquina tem 2 discos, ele vai formatar apenas o primeiro disco para fazer a instalação do sistema operacional, que é isso que a gente informou aqui em cima, e o segundo disco não vai ser alterado, não vai ser montado, não vai ser feito absolutamente nada. Selecionado esses itens, a gente continua rodando aqui para baixo, e o último item que a gente precisa informar aqui é o nome que a gente vai dar para essa máquina. Eu vou colocar aqui como PVE Cloud.local, não é um nome obrigatório que vocês colocarem. PVE é por conta, né, de Proxmox, Cloud é porque está, no caso aí, em um ambiente cloud. Após informar essas configurações básicas, o próximo passo é fazer o deploy do servidor. A gente vem aqui em Deploy Now. A partir desse momento, ele vai começar a provisionar e fazer a instalação dessa máquina aqui. E todo esse processo, ele pode demorar aí, às vezes, 5 ou 10 minutos, a depender de toda a demanda que existe dentro da Vultr. E como é um servidor físico, no caso não é um servidor bare metal, ele tende sempre a ser um pouco mais demorado do que a gente viesse aqui, por exemplo, na parte de Deploy New Server e escolhesse apenas uma máquina virtual com um determinado sistema operacional. Então, a partir desse momento aqui, basta aguardar, e assim que ele tiver finalizado, ele vai aparecer o status aqui como running, e daí o IP do servidor vai estar, né, sendo informado aqui. A gente vai poder clicar dentro dele e obter todas as informações de acesso, como principalmente o IP e a senha do root, para a gente poder logar no sistema operacional e começar a fazer aí as instalações e configurações. Aí passou já alguns minutos, o status dela já mudou aqui, no caso, para running, ou seja, né, tá em execução, está disponível para ser acessada. Aqui o endereço de IP dela, tem inclusive também a quantia que já foi cobrada, como ainda é a primeira hora, foi cobrada aí uma fatia de 18 centavos de dólar. E para a gente obter todas as informações de acesso, basta clicar sobre ela, ele vai trazer todas as informações e, enfim, detalhes dessa máquina aqui. Mas o que nos interessa é o endereço de IP. O username que a gente vai utilizar é esse usuário root, que é o usuário principal, aí, o usuário administrador de ambientes operacionais com Linux. Aí para acessar essa máquina e começar as configurações, como a gente pode fazer? Se vocês estiverem no macOS, vocês podem utilizar o próprio terminal, a gente vai conseguir fazer o acesso. Se vocês estiverem dentro do Windows, vocês podem baixar essa aplicação chamada Put, basta procurar ela ali dentro do Google, é esse cara aqui, vem a opção de download para fazer, né, a instalação dela, baixa esse primeiro arquivo aqui, que é o arquivo aí de 64 bits para processadores x86, faz a instalação, não tem segredo, fazer a instalação do Put e abre ele. Aí, até por curiosidade, enfim, até explicar um pouco sobre o Put, quando vocês abrirem ele vai abrir apenas essa janela aqui no Windows de vocês, é bem simples. Aí basta pegar esse IP aqui da máquina que foi provisionada, colocar aqui nessa opção, inclusive tá em amarelo nesse print aqui. Colocou aqui, clica em Open, ele já vai pedir automaticamente tanto o usuário quanto a senha. Se for o macOS, pega o próprio terminal aqui, vai digitar ssh espaço root @ o endereço de IP. Nesse caso aqui é esse endereço, então você pode clicar nesse ícone aqui, cola ele aqui. Aqui no meu caso ele vai dar essa informação aqui porque eu uso algumas chaves, mas aí para vocês ele pode aparecer algum outro aviso e vocês precisarem digitar a palavra yes. Aí após digitar a palavra yes, ele vai aparecer essa informação aqui e vai pedir a senha do usuário root. Para pegar a senha, basta copiar clicando, né, nesse ícone aqui, cola aqui dentro do terminal, pressiona Enter, ele vai logar automaticamente aqui dentro do servidor do Linux. Após logar nele, o que a gente precisa fazer? É baixar a imagem do Proxmox e pegar essa imagem e utilizar para reformatar esse servidor aqui onde tem o Debian e fazer a instalação aí nativa, enfim, 100% do Proxmox. Para fazer isso, a gente acessa, né, o endereço proxmox.com, vem aqui em Downloads, depois vem nessa opção do Proxmox Virtual Environment e depois na parte de ISO Images. Aqui dentro de ISO Images vai ter todas essas opções. Nesse momento que eu gravo o vídeo, vou utilizar essa versão aqui, que é 7.1-2, e ao contrário
hora de a gente baixar ela aqui pelo nosso navegador mesmo, vão clicar com o botão direito e vão copiar o link, no caso, né, copiar o endereço de acesso desse botão aqui, que é o endereço do download, enfim, do arquivo. Clica sobre ele, volta aqui no terminal, seja no terminal ou dentro do próprio put, né, se você estiver utilizando o Windows, vai digitar wget, colocar entre aspas duplas esse código que foi copiado aqui anteriormente do site do Proxmox. Pressiona Enter, ele vai começar a baixar a imagem a partir aqui do shell, a partir, né, do terminal, e aparece, né, o progresso aqui, basta esperar, assim que finalizar a gente já continua com o restante. E pronto, ele já baixou. Aqui, como a URL, essa URL gigantesca, né, e tudo mais, ele acaba deixando o nome do arquivo com esse nome bizarro aqui, não é nada usual. Se a gente der um ls-l para poder listar todos os arquivos do diretório, notem que o arquivo está aqui, só que é um arquivo, né, que enfim, é um pouco meio estranho esse nome. Pra gente arrumar isso, vocês podem digitar mv, que é o comando para mover dentro do Linux, espaço, aí você pode colocar a palavra download, asterisco. Como só tem esse arquivo aqui que começa com a palavra download, ele vai movimentar apenas esse arquivo aqui. Aí você coloca mais um espaço, aí você pode colocar, por exemplo, pv71.iso, que ele vai movimentar esse arquivo aqui para um arquivo chamado pv71.iso. Aí facilita um pouco a gente fazer, enfim, a manobra. Aí se a gente digitar novamente ls-l, note que agora tenha somente o arquivo pv71.iso. O próximo passo é a gente pegar esse arquivo aqui e colocar o segundo disco onde foi instalado esse servidor aqui, para poder fazer a reformatação dele, porque a gente não tem como acessar, né, uma mídia, por exemplo, um pendrive, uma unidade de CD-ROM e tudo mais. Então a gente tem que utilizar essa artimanha de pegar esse arquivo ISO e colocar no segundo disco. Como que a gente faz isso? Lembre que quando a gente criou nessa máquina, ele tinha dois discos aqui de 240. Então, como tem somente dois discos, a gente faz isso a partir do comando dd espaço if igual. Vai colocar pve71.iso, pode colocar pv e apertar tab, que ele automaticamente vai completar com o restante do arquivo, espaço of, vai colocar /dev/sdb. sdb, no caso, é o código referente ao segundo disco que existe nessa máquina. Se você criou um outro tipo de máquina que tem mais discos, aí ele pode eventualmente mudar esse tipo de código aqui, porque ele pode existir, por exemplo, SDB, SDC, vai depender muito da quantia e configuração dos discos que você utilizar nessa máquina aqui. Mas como esse exemplo aqui é dessa máquina e que tem somente esses dois discos, o comando vai ficar justamente assim. Aí após digitar tudo isso, coloca mais um espaço, coloca BS 4096. Pressiona Enter, ele vai colocar essa imagem aqui dentro desse segundo disco, que é o SDB. Ele vai ser bem rápido, com uma imagem pequenininha, então já até fez a transferência aqui. Inclusive ele fez uma transferência numa média de 274 megas por segundo. Então bastou aí alguns 2-3 segundinhos, a imagem já está pronta para ser utilizada. A partir desse momento, o que a gente precisa fazer é reinicializar essa máquina que a gente está acessando aqui, né, no caso remotamente, que é esse PV Cloud, para poder fazer então a instalação do Proxmox. Como que a gente faz isso? Eu vou vir aqui no terminal, eu vou fechar. Se você estiver utilizando o Windows, é só fechar o put, não tem outra coisa a ser feita. E aqui no painel da Vultr, ele vai vir aqui nessa opção aqui, View Console. Após clicar nela, vai abrir, né, uma segunda janelinha aqui. E após ela abrir, ela pode até mesmo demorar um pouco para abrir, carregar e aparecer a informação aqui na tela. A gente simplesmente pode redimensionar aqui para poder, enfim, facilitar. Após aparecer isso, vocês vêm aqui em cima nessa opção Send Ctrl Alt Del. Ele vai fazer com que a máquina seja reinicializada e a partir desse momento vocês vão ficar pressionando a tecla Delete ali do teclado para poder entrar na BIOS dessa máquina aqui que foi provisionada dentro aí da plataforma do Vultr. Muito semelhante, né, ou idêntico, como se você estivesse operando uma máquina localmente ali, fisicamente, para entrar na BIOS. A única coisa que ela é um pouco mais demorada, então você fica pressionando Delete até, enfim, aparecer a BIOS aqui, não tem muito segredo. Ele vai demorar acho que uns 30, 40 segundos, então é mais ou menos essas telas que tá aparecendo aqui no vídeo que vai aparecer para você. Continua apertando Delete, vai mudar, vai piscar, até que ele, enfim, entra aqui na BIOS. Notem que é uma BIOS muito semelhante ao que a gente já tem, né, às vezes nos nossos computadores. O que a gente precisa fazer aqui é vir justamente nessa última opção, Save and Exit, e rodar até a opção P3 Intel e mais esse código aqui, que é justamente o segundo disco. Apesar de ser o segundo disco, ele está com o P3. O P2 é o primeiro disco que foi instalado no sistema operacional anteriormente. Então a gente seleciona o P3, pressiona Enter e ele vai começar a fazer novamente o reboot do servidor e vai fazer o boot nessa imagem, no caso nesse disco, que é onde a gente gravou ali a ISO do Proxmox. Então aqui basta aguardar e dentro de alguns minutinhos ali já aparece no instalador do Proxmox e a gente continua com o restante do procedimento. E pronto, já passou alguns segundinhos, já chegou aqui na tela, né, de instalação do Proxmox. Pressiona Enter, vai continuar no processo de boot aqui de instalação do próprio Proxmox, não tem segredo, é como se estivesse fazendo a instalação ali no nosso computador. E passado mais uns segundinhos ali, então ele chegou aqui nessa tela. A única coisa que a gente não consegue fazer, ou pelo menos eu não descobri como fazer aqui, é fazer funcionar o mouse. Então a gente tem que utilizar o teclado e ir navegando nesses botões aqui a partir da tecla Tab e a partir do Enter, né, para ir selecionando. Então eu vou apertar Tab aqui até que ele aparece mais destacado essa opção de I agree aqui para poder aceitar o contrato. Posso selecionar ela, pressiona Enter, vai aparecer essa segunda tela. A gente pode deixar selecionado o disco como ele aparece aqui, que é o /dev/sda. Notem que
justamente o disco onde vai ser feita a instalação do Proxmox, e não é aquele disco SDB, que é onde a gente colocou a ISO de instalação do Proxmox. Então nessa tela aqui basicamente é só pressionar Enter. Aqui ele vai pedir qual é o país, qual que é o time zone, qual é o keyboard que está utilizando, né, o teclado que está utilizando. Eu vou colocar aqui no caso o Brasil. No time zone eu vou colocar aqui a última opção, que é América São Paulo. E após informar o time zone, pressiono o Tab novamente. Aí você pode apertar uma barra de espaço, ele vai abrir todos os teclados disponíveis. Aí no meu caso aqui eu vou selecionar esse US English, que é o teclado que eu estou utilizando mesmo. Pressiono o Tab 2 vezes até vir aqui pressionado a parte do Next. Pressiona Enter. Aqui é a senha do nosso Proxmox, então vou colocar uma senha qualquer. Após colocar essa senha e confirmar ela, vou colocar um e-mail qualquer aqui, vou colocar um e-mail que nem existe, enfim. Pressiona Tab 2 vezes, ele seleciona o botão de Next, pressiona Enter. Aqui é o hostname, no caso o nome que a gente vai dar para essa máquina. Eu vou manter o mesmo nome, coloquei ele no painel da Vultr, que é pve-cloud.local, e a gente vai pressionando o Tab até ele chegar no botão de Next. A gente não precisa mexer nada nesses IPs aqui. Pressiona Enter, vai aparecer, né, o sumário, o resumo de toda essa instalação aqui. Pressiona Enter novamente e ele vai, enfim, fazer todo o processo aí de instalação do Proxmox. Dentro de alguns minutos ele vai reinicializar a máquina e depois de finalizar ele vai aparecer a informação aqui já disponível do Proxmox para a gente acessar no navegador web. Assim chegar nessa parte, já mostro o restante para vocês. E prontinho, agora ele já finalizou então a instalação aqui do Proxmox. Vai aparecer essa tela aqui para vocês e vai aparecer aqui em cima também o IP. E notem que até o IP aqui é diferente. Já estou gravando aqui em outro dia, então acabei excluindo aquela máquina que estava fazendo os testes ali anteriormente do vídeo. Criei uma nova, refiz o processo para simular até essa tela aqui. E quando ele finalizar, enfim, a instalação para vocês, é justamente isso que vai aparecer para vocês. Quando chegar nessa etapa aqui, vocês podem fechar essa aba de janela aqui. Pode vir copiar novamente o endereço de IP e agora o procedimento vai ficar mais fácil. Vocês vão digitar https vão colocar aqui, né, o endereço do IP do servidor de vocês, 2.8006, que é justamente aqui o endereço do Proxmox. Ele tende a aparecer esse aviso aqui por conta do certificado SSL, no caso, né, o certificado HTTPS, é perfeitamente comum. Você vem em Advanced e depois faz, né, o procedimento para ele avançar aqui e continuar com o carregamento do Proxmox. E vai chegar na tela de login, não tem muito segredo. Aqui já deve estar até acostumado com o restante dos vídeos que eu venho apresentando aqui do Proxmox. Você vai fazer o processo de login colocando o usuário root e a senha que vocês definiram ali na instalação, né, do Proxmox. Clica em login e se tudo der certo vai aparecer todas essas informações aqui, também esse aviso de subscription. Basta clicar em OK e a partir daqui vai ficar bem mais simples. O que a gente precisa fazer agora para começar a instalar, no caso aí, o macOS e depois também fazer alguns ajustes para ficar um pouco mais usável tanto o macOS quanto toda essa plataforma aqui. Vocês vão acessar o endereço sx-proxmox.com, que no caso aqui é o repositório, né, do projeto. Vão vir aqui para baixo, tem justamente esse trecho de comando que vocês precisam copiar para poder executar ali dentro do Proxmox e fazer todo o processo de instalação. Vocês podem posicionar o mouse aqui, ele vai aparecer esse ícone aqui. Quando vocês clicam sobre ele, ele já copia automaticamente todo esse conteúdo. Aí vocês voltam no Proxmox, vão selecionar o nome do host físico de vocês, que nesse meu caso aqui é o pve-cloud, botão direito e depois Shell. Quando ele abrir o Shell, que é justamente essa tela preta aqui, que é a tela de comando muito semelhante ali ao prompt de comando do Windows, pressiona Command V para colar aquele código que a gente copiou anteriormente, pressiona Enter, ele vai começar a fazer a instalação do SX Proxmox, né, essa solução. Assim que ela finalizar, ele vai dar todos os avisos aqui, mas ele também vai reinicializar o nosso servidor do Proxmox, e assim que ele reinicializar, a gente já consegue, enfim, começar a fazer as instalações do macOS e começar a preparar e dar um pouco mais forma aí para o ambiente. E lembrando que é o momento que ele faz, né, esse processo de reboot, como ele é um servidor dedicado, um servidor bare metal que está, né, localizado dentro de um data center, de uma estrutura específica, ele é um pouco mais demorado para fazer o reboot diferente, né, dos nossos computadores, mas é coisa ali de 2-3 minutos a máquina já vai estar sendo, né, reinicializada e já vai estar disponível aqui o painel do Proxmox novamente para vocês acessarem. Eu vou concluir aqui o processo, ele vai acabar reinicializando a minha máquina e assim que ela estiver disponível novamente, a gente continua com o restante do conteúdo. E pronto, a máquina já reinicializou, já passou acho que até uns 5 minutinhos. Eu vou fechar essa janela aqui, o próprio Proxmox já está com certeza disponível, mas para garantir, eu vou fazer um refresh da tela aqui. Nota então que ele ficou disponível normalmente. Vocês vão repetir o processo, vão vir aqui no PVE, vão abrir o Shell. Aí aqui dentro do Shell, até expandir um pouco a janela, vocês vão digitar o SX-setup, ele vai abrir, enfim, né, a aplicação. E notem que agora a gente tem uma opção nova aqui, que é a opção 204, que é Enable macOS in Cloud, ou seja, ele vai fazer alguns ajustes aqui nesse ambiente do Proxmox, que foi montado em cima do provedor da Vultr, no caso, né, que é esse vídeo que eu estou apresentando para vocês, e vai tornar possível a utilização do macOS, fazer instalação, internet e tudo mais em cima desse ambiente. Então, para isso, vão digitar o número 204, pressionar Enter, ele vai fazer todos os ajustes e vai necessitar de fazer o reboot novamente. Ele acabou já de informar aqui, vai fazer, né, o reboot dentro de 5 segundos, a gente espera aí mais 2-3 minutinhos até reinicializar a máquina novamente e volta com o restante aqui do conteúdo. Já até passou, né, uns 2-3 minutinhos novamente. Vou fechar aqui essa janela do prompt do Shell. Vou voltar aqui no Proxmox. A gente sempre faz o refresh aqui da tela só
para garantir que ele está, enfim, né, online, já está operando normalmente. A gente vem aqui no PV Cloud, repete o processo. Vem em Shell, vamos repetir novamente o comando do SX Setup, que vai abrir para nós toda a aplicação novamente. E agora a gente já está livre para fazer a criação das máquinas e começar a fazer a instalação do macOS. Para esse exemplo aqui, talvez seja até mesmo um pouco mais rápido, eu vou pegar a opção 4, que é a opção do Big Sur. Aqui ele vai pedir o tamanho do disco, eu vou deixar o padrão mesmo de 64 GB e vai mostrar todos os storages disponíveis. Lembrando que esta lista de storage ele é baseado nessa lista que tem aqui no painel, então caso você venha adicionar discos novos ou tenha uma estrutura diferente, ele vai aparecer aqui e você pode informar um storage diferente. Nesse meu caso aqui, eu vou manter o padrão mesmo, que é o local LVM, então vou apenas pressionar Enter. Aqui ele pergunta se eu quero fazer o download da imagem de recovery diretamente lá dos servidores da Apple. Aqui também eu vou pressionar Enter, que é para manter o padrão, que é o padrão Yes, né? E assim que ele finalizar, a máquina vai aparecer aqui pra gente, a gente vai fazer um pequeno ajuste e já vai começar a poder fazer a instalação do macOS. Note que inclusive ele já até terminou, então já baixou os arquivos direto lá, né, dos servidores. A gente já está livre para poder fazer o processo de instalação. A nossa máquina virtual já está disponível aqui e o único ajuste que a gente precisa fazer, diferente dos outros vídeos, quando a gente instala, né, o Proxmox ali dentro do nosso hardware, é vir aqui na nossa VM, vir na guia de hardware, é o nosso Network Device, que é esse cara aqui. Vocês vão clicar 2 vezes e aqui no Bridge vocês vão mudar o VMBR0 para VMBR1, que é um ajuste que foi feito ali na solução para poder fornecer esse suporte aqui para rodar dentro de umas clouds, que é esse caso aqui da VultR. Clica em OK, já vai estar feito o ajuste, volta aqui em console, vem nesse botão de power e faz, né, o processo de start. Confirma em OK, ele vai começar a abrir, né, o processo de instalação aqui do macOS, da boot no OpenCore e tudo mais. Aqui não vai ter muito segredo, então vou até passar essa parte aqui um pouco mais rápido. Mas nota que ele já começou, enfim, né, fazer o processo de carregamento aqui do sistema operacional para a gente começar a fazer o processo ali de instalação. Em passado alguns segundos, ele vai aparecer essa tela aqui. A gente precisa vir no Disk Utility, que é o gerenciamento de disco aqui do macOS, e a gente precisa formatar o disco onde a gente vai fazer a instalação do sistema operacional. Nesse caso aqui, a gente precisa selecionar esse Apple Inc. VirtualIO Block Media, que vai aparecer aqui com um total de 68 GB, ou com o tamanho que você informar ali no processo de criação da máquina virtual. Após selecionar ele, vem aqui em Erase, pode informar um nome, eu vou colocar o nome macOS mesmo. No formato vocês precisam deixar a PFS, que já vem selecionado, e no esquema também precisa deixar selecionado o Guide Partition Map, que já vem automaticamente também selecionado. Aí clica em Erase, vai fazer o processo de apagar o disco e, enfim, formatar todo o restante dos devices aqui. Após ele aparecer o sinalzinho verde, a gente clica em Done, né, já foi finalizado. Vem aqui em cima em Disk Utility e faz o processo de kit. Vai voltar aqui para essa tela. Aqui é praticamente a mesma instalação que você faz aí nos nossos Hackintoshes. Vem aqui no processo de reinstall macOS Big Sur. Aparece essas telas aqui de boas-vindas. A gente clica em Continue. Aceita aqui a parte de contrato, não tem muito o que ser feito de diferente. Após ali mostrar os discos, a gente vai informar no caso do disco macOS, que é o disco que a gente recém-formatou ali no Disk Utility, e clica em Continue. A partir daqui, ele vai fazer o processo de instalação todo, né, do macOS baseado nos servidores da Apple. Então é uma instalação em 100%, que a gente chama de Vanilla, que é sem fazer nenhuma modificação nos binários do Big Sur. Então é a mesma instalação que a gente utilizaria, por exemplo, em um Mac genuíno ou em máquinas virtuais, que a gente pode também utilizar o próprio VMware aqui dentro, né, do nosso macOS. E vai continuar fazendo todo o processo aqui, vai reinicializar. Aí não vou entrar em detalhes nessas partes de reinicializar, porque não tem muito o que ser feito. É só selecionar ali o disco macOS Installer e aguardar ele fazer os processos aí de instalação. E dentro de alguns minutos a gente já vai chegar ali na tela de boas-vindas e naquelas configurações iniciais do macOS. Passado alguns minutos, alguns reboots aqui da própria máquina virtual, ele já está aqui na tela, enfim, né, de boas-vindas do macOS e aquele assistente inicial. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, eu vou preencher rapidamente esses dados aqui e ali quando tiver na área de trabalho, já volto ali com o restante das orientações e o que eu julgo que talvez seja mais interessante adaptar e configurar para deixar esse nosso Hackintosh em cloud, né, no ambiente virtual, no ambiente cloud, um pouco mais acessível, um pouco talvez melhor de ser aí utilizado no dia a dia. O único ponto importante que tem aqui na parte de fazer, né, esses pré-steps é de não fazer o processo do logon com o seu Apple ID nesse momento, porque a gente ainda tem que gerar ali as informações de serial number e tudo mais. Aí caso você faça nesse momento ali a conexão com o seu iCloud, ele pode ali eventualmente gerar algum tipo de problema. E prontinho, já concluídos os ajustes iniciais, ele vai chegar aqui na nossa famosa área de trabalho. Também é só seguir os procedimentos para detectar o teclado, não tem muito o que ser feito. E tá aqui a nossa área de trabalho. Aí o primeiro ajuste que a gente vai fazer vai ser o ajuste da EFI para poder deixar normalizado ali a questão de boot e tudo mais. Aí parece que a gente vem aqui em Finder, vem em Preferências. Aqui em Preferências a gente vai marcar essa opção aqui. Ele vai fazer com que apareçam os discos aqui no canto da nossa área de trabalho. Aí fica um pouco mais fácil a gente fazer, enfim, o manejamento. Então, vamos abrir esse disco aqui, EFI PX Hack. Podem vir aqui no diretório de Utils e a gente vai fazer a instalação
instalação desse cara aqui, o Mount EFI. Ele é uma Quick Action e que vai facilitar para a gente montar, no caso, a EFI do nosso disco e daí fazer, enfim, ali as manobras que tem que copiar os arquivos e tudo mais. É só clicar em cima dele, vai descompactar, ele vai gerar esse outro arquivo aqui. Basta clicar 2 vezes em cima dele também e aparece essa mensagem, né? Clica aqui em Install. Logo em seguida ele abre esse painel aqui de extensões, a gente pode vir aqui em cima e fechar ele. Já está feita a instalação da extensão. Vocês podem vir aqui dentro do disco do macOS, clica no botão direito e vai aparecer a opção Mount EFI. Ele vai pedir a senha ali que você cadastrou, no caso, né, para o teu usuário. É só informar ela e dentro de um segundo dia já aparece aqui no trabalho. Também já abre para nós o Finder dentro desse disco. O que a gente vai fazer aqui? Vai voltar aqui nesse EFI PX Hack, pegar essa EFI aqui e simplesmente arrastar aqui para dentro. Ele vai fazer a cópia, né, do arquivo aqui para o disco que vai ser o disco interno ali da nossa máquina virtual. E daí essa EFI que a gente vai começar a fazer as alterações. Para fazer as alterações, podem voltar aqui dentro do Utils, podem fazer a instalação aqui desse Python, que já está na versão 3.99, que é a versão mais adequada para utilizar o Property e as ferramentas mais comuns aí no mundo aí de Hackintosh. Vai fazer a instalação dele praticamente e clicando aqui em Continue, aceitar o contrato, não tem muito segredo. Aqui quando você clicar em Install, ele vai pedir novamente a senha do teu usuário, só inserir ela e prosseguir com o processo aí de instalação normalmente. Aí vai passar alguns segundinhos, vai apresentar essa tela aqui, falando que foi instalado com sucesso o Python. Pode fechar ela, pode fechar essa outra janela que acaba abrindo aqui automaticamente. Aí vocês vêm aqui dentro do Property, abrem ele, vão abrir esse diretório aqui de scripts e vão executar esse cara aqui, buildapp-select.command. Ele vai gerar pra gente, no caso, o arquivo, entre aspas, aí nativo de aplicação do Property, aí acaba facilitando pra gente utilizar essa aplicação. Quando ele aparecer essa mensagem aqui do Python 3, vocês podem clicar em cancel mesmo, não tem problema. E aqui nesse terminal, vocês vão informar a opção de número 2, que nesse caso aqui é a versão 3.99. Aí só verifiquem se é realmente a posição 2, a versão aqui 3.99 do Python, mas caso ele esteja em outra posição, é só informar ali o número referente a essa versão que a gente acabou de instalar. Aí informa ele, pressiona Enter, vai aparecer essas mensagens aqui e o Process Complete. Pode fechar o terminal, não tem muito o que ser feito. Aí vocês voltam aqui no diretório do Property e ele vai ter gerado justamente a aplicação aqui para nós. Aí você pode pegar a aplicação e até deixar ela aqui na área de trabalho, aí fica bem acessível para a gente utilizar ela. Depois disso, pode fechar isso aqui, pode fechar também essas outras janelas. E lembrando, a gente também tem que gerar a própria SMBuilds. Então aqui dentro do diretório Utils, já deixei aqui o Gen SMBuilds. Eu vou arrastar ele aqui para a área de trabalho, aí já fica fácil para a gente utilizar ele. Pode fechar esses caras aqui e em seguida a gente vem aqui no ícone da maçã e vai fazendo, né, um shutdown dessa máquina aqui. O shutdown é para a gente poder remover alguns discos ali, deixar algumas configurações já prontas para deixar o ambiente já aí pronto para ser utilizado. Após desligar ele, a gente vem aqui na guia de hardware, só espera sumir aquele íconezinho verde que fica aqui, demonstrando, né, que a máquina ainda está em execução. Aí após isso, vocês vão pegar esses dois caras aqui, esse hard disk, o IDE 0 e o IDE 2, que são referentes ao OpenCore e à imagem de recovery. Vocês vão pegar eles, vão fazer o processo de detach para poder remover eles da máquina virtual e passar, deixar ela mais pronta para ser utilizada. E após remover, a gente volta aqui no console, vem nesse botão e abre novamente a nossa máquina virtual. Se tudo der certo, ele deve aparecer aqui, né, essa imagem do Proxmox e deve carregar aqui a nossa EFI somente com essas três opções: a do disco do macOS, a imagem de recovery e o reset NVRAM. Aí seleciona o disco do macOS, ele vai começar a carregar o sistema operacional e assim que carregar já demonstra o restante para vocês. Prontinho, a máquina já está carregada, já está aqui na tela de logon. A gente vai fazer o processo de logon normalmente. Notem que eu ainda estou utilizando aqui o próprio browser para poder acessar, né, essa máquina virtual, gerenciar o macOS e tudo mais. E com isso a gente acaba perdendo alguns atalhos e funcionalidades. O que eu sugiro para vocês para facilitar agora a gente começar a mexer no próprio macOS e também terminar os ajustes de SMBuilds e deixar ele aí 100% apto para o funcionamento. A gente vai abrir aqui o navegador e aqui dentro a gente vai pegar ndesk.com. Ele é um software de acesso remoto e ele é um pouco mais transparente na hora de acessar, no caso o macOS ou até mesmo outros sistemas operacionais, vai facilitar bastante o uso dessa plataforma aqui. Então basta baixar ele é pequenininho para fazer, né, o download. Após fazer o download, a gente vai montar o arquivo DMG que ele vai ter feito, né, o processo de cópia e após montar, ele aparece essa tela aqui. Para instalar ele, basta arrastar aqui para o diretório de applications, depois basta a gente pegar aqui, acessar no caso o Launchpad. Note que ainda é um pouco mais lento para eu acessar. Isso aqui é até devido à latência, porque como a gente está no Brasil e esse servidor está situado em Miami, ele acaba tendo essas latências. Mas muitos desses problemas aqui eles vão ser aí solucionados quando tiver já a infraestrutura localizada aqui no Brasil. E após abrir, no caso, o Ndesk, ele vai aparecer essa traja vermelha por conta das permissões que são necessárias ainda configurar. Basta a gente clicar aqui em Configure. Ele já vai abrir para nós o painel de preferências aqui direto na área que a gente precisa fazer a alteração, que é justamente essa área aqui de privacidade, dentro, né, de segurança e privacidade, aqui na parte de acessibilidade e também na parte de screen record, né, que é a gravação de tela. Basta clicar aqui nesse cadeado, colocar a senha do nosso usuário, clicar aqui para poder autorizar, no caso aí, o próprio Ndesk, e dar essa opção aqui,
pode clicar em Later mesmo para fazer o kit dele e o reopen novamente um pouco mais tarde, né? E antes de a gente fazer isso, a gente pode voltar aqui em acessibilidade. Se ele não estiver aparecendo aqui para vocês, basta vir aqui nesse sinalzinho de mais, vir aqui em Applications e apontar o Ndesk. Então, caso ele não estivesse aparecendo, ele ia fazer esse processo aqui, ele iria aparecer aqui, aí basta assinalar ele e ele já vai ficar aí com todas as permissões. A gente pode fechar o cadeado, vamos encerrar aqui, né, o painel de preferências. A gente precisa reinicializar, no caso, o Ndesk, é só fazer o kit dele, vir aqui no Launchpad novamente e abrir ele de novo para poder continuar com o processo de configuração dele. A partir desse momento, então, ele já está configurado praticamente 99%. O que eu recomendo vocês fazerem? Fazer a instalação do serviço do Ndesk. Basta vir aqui, clicar em Install, ele vai pedir a senha do teu usuário, confirma com ela e o serviço ele vai estar aí praticamente disponível do Ndesk a partir do momento que você liga a máquina. Ao contrário, você teria que acessar ela aqui pelo browser, abrir o Ndesk e depois possibilitar o acesso remoto. Aí até para deixar um pouco mais fácil as coisas, após fazer todos esses ajustes, que eu recomendo vocês, abram novamente aqui a painel de preferências, vem aqui nessa parte de Users and Group, vem nesse item aqui, Login Itens, e a gente vai adicionar o Ndesk novamente, porque tem vezes, por mais que ele esteja em modo serviço, quando a gente reinicializa a máquina, ele acaba ainda não ficando 100% disponível. E fazendo esse processo, a artimanha aqui, ele acaba aí ficando 100% disponível assim que a gente liga essa máquina aqui e ela começa, né, a ficar online. E para concluir, a gente vem aqui em Login Options, clica no cadeado para poder fazer, né, as alterações e aqui no automático login a gente seleciona o nosso usuário. Ele vai pedir a minha senha, vou confirmar ela aqui. No momento que eu reinicializar esse Hackintosh, ele já vai automaticamente logar com o meu usuário e também abrir o Ndesk. Aí um último passo que a gente precisa fazer aqui antes de reinicializar é setar o password para a gente conseguir acessar o Ndesk sem precisar ficar autorizando ele. Então a gente vem ali para configurar, né, o password, colocar a nossa senha do nosso usuário e aqui ele vai pedir então a senha do Ndesk. Eu vou acabar colocando a mesma senha do meu usuário mesmo, mas não é obrigatório colocar a mesma senha. Clico em Change Password, né? Ele vai setar essa senha aqui para o nosso usuário e a partir desse momento, o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui, vou reinicializar essa máquina para a gente poder fazer, enfim, o teste, né? E confirmar que está funcionando o acesso remoto a partir do Ndesk. Já até reinicializou a máquina, já carregou a nossa EFI e já começou agora a carregar o sistema operacional. Aí notem que após, enfim, reinicializar, ele nem pediu a senha do nosso usuário, já logou automaticamente aqui no nosso macOS, já com o usuário que tinha previamente configurado. O que a gente precisa fazer para começar a usar essa máquina aqui de forma um pouco mais fluida é pegar esse código aqui do Ndesk, utilizar um client do Ndesk a partir do computador que a gente quer fazer o acesso. Eu tinha adicionado ele aqui anteriormente, clicar 2 vezes. Ao contrário de eu autorizar o acesso a partir aqui do momento que eu posso vir aqui nessa máquina e clicar o accept, até porque a gente não vai ficar utilizando, né, o browser e tudo mais, basta a gente informar a senha que a gente definiu aqui anteriormente. Clica em OK, aí já começa a acessar o nosso macOS. Notem que eu estou acessando aqui, né, mexendo no mouse, está refletindo lá dentro do browser. É claro que tem, né, um certo delay, mas o acesso a partir aqui do Ndesk, ele é mais rápido e mais fluido do que utilizar aqui o próprio browser. Então a partir desse momento, que eu posso fazer é simplesmente fechar o browser, fechar todas as janelas e passar a utilizar esse macOS somente a partir aí do Ndesk. Lembrando que o cliente do Ndesk, ele funciona tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para o próprio macOS, que é o meu caso aqui que eu estou exemplificando nesse vídeo. Ele funciona para iPhone, para Android. Então você vai conseguir acessar essa máquina aqui a partir aí praticamente de qualquer dispositivo. Eu vou fechar aqui. Daí, para concluir as configurações que a gente precisava fazer era configurar SM Views. Para isso eu vou vir aqui, vou montar, no caso, né, a nossa EFI. Vai pedir a senha do nosso usuário, né, procedimento padrão, não tem muito que ser feito aqui. Vou abrir o diretório EFI, abrir o diretório OC e vou abrir o config.plist. Como o nosso property já está aqui, basta clicar, né, 2 vezes em cima do config.plist, ele já abre automaticamente aí com o property. Após ele aberto, o que eu recomendo? Vem em cima do root, botão direito e collapse all. Ele vai retrair todos os itens aqui, aí fica mais fácil a gente navegar e fazer, né, as devidas configurações. Vocês vão navegar até o Platform Info e depois dentro de Generic. O que a gente precisa configurar para SMBIOS e daí ter acesso aos serviços normais aí de iCloud e tudo mais é configurar 4 valores, que é o RUM, configurar o System Serial Number, o System UID e o MLB. Esses valores a gente vai conseguir aqui com o GSMBIOS. Eu vou abrir ele aqui, vou abrir o gsmbios.command. Após ele aberto, ele abre aqui na própria tela de terminal mesmo, deixar ela um pouco maior aqui. Eu vou escolher a opção de número 3, que é a opção para gerar uma SMBIOS. Aqui ele vai pedir qual SMBIOS quero gerar. Nesse caso aqui é o iMac Pro 1,1. Então basta eu digitar aqui iMac Pro 1,1, pressiona Enter e ele vai gerar novos valores aqui para mim. Aí aqui simplesmente é vir selecionando e copiando e colando aqui em cada um desses itens que a gente tem que fazer a substituição. Esse Board Serial, acho que é o único que não é muito intuitivo, mas ele é o cara que a gente tem que colocar aqui no MLB. A gente vem aqui, substituir também, depois vem aqui no SM UID e substituir, coloca ele aqui no System UID também. E por último, esse Apple RUM, a gente vai colocar ele aqui dentro do RUM, que no caso aí é para simular um MAC address referente a um dispositivo Apple. E após a
nossa SMBIOS configurada. O último ajuste que a gente precisa fazer aqui, ele vai ficar dentro de MISC, depois dentro de boot, e é esse item aqui, Show Picker. Ele vai estar como habilitado, é ele que faz mostrar todo aquele menu do OpenCore quando a gente liga a nossa máquina virtual. E como a gente não quer mais que apareça ele e que a máquina virtual entre diretamente no macOS, a gente vem aqui e muda ele para False. Após esses ajustes feitos, a gente vem aqui em File, faz o processo de save, pode encerrar o Proper Tree e para testar tudo e validar se está tudo funcional e dentro do esperado, a gente vai fazer o restart dessa máquina e dentro de alguns instantes essa bolinha agora que está vermelha, por conta que está reinicializando a máquina, ela vai voltar a ficar verde. Tudo isso se a nossa máquina virtual acaba dando reboot normalmente, inicializar o macOS normalmente também e entrar dentro do macOS. Ó, nota, inclusive, enquanto estava falando, ela já ficou verdinha, ou seja, a máquina já reinicializou. É bem rápido de fazer todo esse processo. A gente já pode clicar 2 vezes nela, vai pedir a senha do nosso usuário aqui, basta a gente logar e prontinha, já está novamente dentro do macOS. Ele já reinicializou, tá tudo ok, ou seja, funcionou todo o procedimento, já está tudo operando aí a partir aqui do Ndesk. Inclusive, se a gente vier aqui dentro do About This Mac, a gente tem que comparar o valor que tinha antes do serial number, a gente vai ver também que esse número aqui já foi atualizado. A partir daí, o que a gente pode fazer é acessar aqui o painel de controle, fazer o processo de sign-in aí do nosso Apple ID, passar a utilizar todos os serviços normalmente, principalmente Apple Store. Para quem desenvolve e quiser publicar as aplicações lá dentro do Apple Store também já vai estar tudo funcional. E a partir daí é somente utilizar esse novo modelo de Hackintosh, caso você não tenha um hardware propício para poder utilizar e rodar o macOS. E a partir daí você consegue ter acesso à experiência e também ao ecossistema da Apple normalmente. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que tenha sido um conteúdo realmente inovador para você, ou que seja alguma coisa que você tenha aprendido alguma coisa aí sobre esse nosso mundo de Hackintosh. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!